Olá, nessa série de vídeos que estamos apresentando, vamos desenvolver vários programas simples, inicialmente programas simples, usando uma lógica sequencial. Na sequência a gente vai então gradativamente aumentando o nível de dificuldade. Vamos fazer um programinha bem simples agora. O nosso problema é o seguinte, nós vamos fazer um programa para resolver o seguinte problema. A partir da medida da base e da altura, eu quero calcular o perímetro, a área e o perímetro de um retângulo. Então vamos ver. Um retângulo, ele tem essas duas medidas aí, a base e a altura. Com esses dois valores, se eu souber o valor da base e o valor da altura, eu consigo calcular a área e consigo calcular o perímetro. Então a área é igual a base vezes a altura. E o perímetro é a volta toda aí do retângulo, né? Então é a base mais a base, porque tem em cima e embaixo, mais a altura de um lado e a altura do outro lado, para dar a volta toda. Base mais base, altura mais altura, ou, simplificando, duas vezes a soma da base com a altura. Bom, então vamos ver como é que a gente resolveria isso envolvendo aquilo que nós chamamos de variáveis. Bom, o que é uma variável? Variável, como o próprio nome diz, é alguma coisa que vai ter o valor que vai variar. Então, nesse problema, o que vai variar, que não é constante, cada execução, cada vez que eu quiser fazer um cálculo, eu vou precisar saber o valor da base e o valor da altura. Então, esses não são valores fixos, são valores que vão variar. E com base no valor da base e da altura, eu sou capaz de calcular, então, a área e o perímetro, que também vão variar, porque depende do valor da base e da altura. Então, a princípio, aí eu identifiquei 4 valores que vão variar em cada execução. O valor da base e da altura e a área e o perímetro. A entrada para esse problema é o valor da base e da altura. E a saída é o valor da área e do perímetro. Todo problema em informática, e nós vamos fazer isso virar um problema de computador, todo problema é baseado em dados que entram para o computador, você manipula esses dados, trabalha com esses dados e gera um resultado. Então qualquer programa, dos mais simples ao mais sofisticado que possa existir, ele tem sempre esses componentes. Tem a entrada, o processamento e a saída. Bom, para que a gente possa, pelo computador, fazer qualquer cálculo, qualquer coisa, os dados precisam entrar na memória do computador, serem calculados e depois a gente dá uma saída. Nada existe que não esteja, em termos de informática, em termos de processamento de dados, nada é feito se as coisas não estiverem na memória. Então a memória é o elemento principal aí do computador que vai armazenar as informações. A informação pode estar armazenada num papel, pode estar armazenada, não importa, se ela não entrar dentro da memória do computador, eu não posso ter nenhum programa. Então eu tenho que ter algumas coisas aí que vão trazer os dados para dentro da memória, os dados vão ser manipulados e depois calculados, seja lá o que for, depois a gente vai ter a saída. Então sempre repetindo a fase de entrada, processamento e saída. Então para esse problema específico eu tenho a base e a altura como entrada, vou calcular a área e o perímetro. Bom, então agora que a gente já definiu aí as variáveis que esse problema vai utilizar, nós podemos estabelecer os passos para a solução desse problema. Os passos que resolvem o problema é o algoritmo desse problema, né? Como é que ele vai funcionar? Bom, primeira coisa, como eu já disse, nada acontece se não estiver dentro da memória do computador. Então, de alguma forma, eu preciso introduzir os valores aí na areazinha da memória onde vai ficar a base e onde vai ficar a altura. Então, primeiro passo, eu tenho que ler o valor da base. Ler significa ir em algum lugar, não sei aonde, e introduzir o valor aí na base. Essa leitura pode ser o usuário digitando, eu posso estar lendo um código de barra, eu posso estar lendo de um disco, não importa, eu tenho que trazer informação para
o dado para dentro da memória antes de fazer qualquer coisa. Em algoritmo, a gente generaliza, não importa muito de onde o dado vem e para onde ele vai. Eu só me preocupo em trabalhar com as coisas que já estão na memória, então eu preciso providenciar a entrada desses valores. Então, a primeira coisa aí é ler o valor da base. É fácil prever que a segunda coisa vai ser ler o valor da altura. Então, uma vez que eu já tenha dentro da memória o valor da base e da altura, e não importa como é que, onde estava esse valor, como ele veio parar, isso é um detalhe de programação. Eu estou agora tratando só do algoritmo. Tendo o valor da base e da altura, eu já posso calcular a área, que é igual a base vezes a altura. Então eu posso fazer esse cálculo aí. A área é igual a base vezes a altura. E também já posso calcular o perímetro, que vai ser 2 vezes a base mais a altura. Então, com 2 dados de entrada, eu estou gerando 2 dados de saída. Só que, por enquanto, eles estão na memória, aí, no meu algoritmo. Né? Eu acabei de calcular, mas o valor está dentro da memória do computador. Se eu não der saída desse valor, nadei para morrer na praia. O valor tem que sair da memória do computador, ser mostrado, impresso, gravado em disco, não importa. Senão, quando eu desligar o computador, esse valor se apaga. Ou entrar um outro programa, ele vai cair por cima desses valores, aí se apaga. Então, falta aí o último passo, que é mostrar de alguma forma o valor da área. Aqui em algoritmo a gente diz mostrar. Na verdade, eu podia gravar, eu podia gerar um código de barra, podia imprimir, podia mostrar na tela, enfim. Eu tenho que tirar o valor da memória e colocar para fora da memória do computador de alguma forma. Genericamente, aqui em algoritmo, a gente vai dizer mostrar. Entendendo que na hora de programar mesmo, eu posso fazer se mostrar ser alguma coisa diferente de mostrar na tela. Pode ser imprimir, pode ser gravar. Lá na programação a gente resolve esse problema. E por último aqui, então, também já mostrei o valor da área, tenho que mostrar o valor do perímetro. Então, agora a gente vai fazer um programa de computador que faça isso. Esse é o nosso desafio nesse instante. Então, vamos ver como é que a gente faz. Eu vou voltar para a tela inicial do meu computador, onde de lá eu vou ativar o programa que eu estou usando para desenvolver programas em linguagem C. Eu estou usando Dev C++. Vamos lá.